Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cauã, sejam bem-vindos à nossa aula de exercício de teoria de voo. Hoje a gente vai fazer 30 exercícios dessas matérias aqui de teoria de voo, que vai ser estruturas do avião, forças que atuam no avião e controles de voo. A gente vai fazer 10 exercícios de cada uma dessas matérias para frisar bem na mente e essas aulas aqui já foram dadas. Então, vamos começar aqui com estruturas do avião. Tentem fazer os exercícios, pausar para tentar acertar antes de ver a resolução. Bom, primeira pergunta. O tipo de perfil de aerofólio mais utilizado nas aeronaves é... Bom, existem dois tipos de perfil, simétrico e assimétrico. Então já pode cancelar essas alternativas. E qual dos dois que é mais usado? O assimétrico, ele vai produzir mais sustentação. Isso foi falado nas aulas. Então, se ele produz mais sustentação, ele automaticamente vai ser o mais utilizado. Assimétrico. 2. A linha que une o bordo de ataque ao bordo de fuga do aerofólio é denominada... Gente, bordo de ataque ao bordo de fuga sempre vai ser a corda. O intradorso é a parte de baixo do avião. Linha direta não existe. E a linha média é a linha que define o intradorso e o extradorso numa mesma distância. Ou seja, é uma linha que vai unir o intradorso e o extradorso para que eles estejam na mesma distância e a corda vai unir o bordo de ataque ao bordo de fuga. Então é a corda. 3. Sobre um aerofólio simétrico. Simétrico. É correto afirmar que ele não é mais utilizado? Incorreto. Essa aqui já pode descartar porque ele é sim utilizado. Ele é utilizado em aeronaves de pequeno porte, não nas modernas, porque nas modernas é mais o assimétrico, que é mais novo, gera mais sustentação. Segunda, B. A linha média é igual à corda. Correto, por quê? Igual à corda. Se ele é simétrico, a linha média automaticamente vai ser igual à corda. No assimétrico, a linha média não é igual à corda. Então, alternativa B. Ele possui uso restrito? Também não. E todas as anteriores também não. 4. O perfil no qual a linha da corda divide o aerofólio em duas partes diferentes, lembra? Diferentes. Se a linha da corda divide o aerofólio em duas partes diferentes, o perfil é assimétrico. Tá vendo que o simétrico e o assimétrico são contrários? Então essa é a diferença. 5. São exemplos de aerofólios. Asa e trem de pouso? Não, trem de pouso não é um aerofólio porque ele não produz sustentação. Aerofólio vai ser superfícies que vão produzir a nossa sustentação. Qual dessas superfícies produz sustentação? A asa, bequilha não produz, spoilers não produz, spoiler reduz sustentação, então automaticamente ficamos com hélice e asa. Resposta à letra C. Funções básicas do trem de pouso são... Quais são as funções do trem de pouso? Sustentar a aeronave em voo? Não, não é em voo. O trem de pouso sustenta no solo, então essa aqui já está errada. Sustentar a aeronave em solo, certo? E auxiliar na geração de tração, errado. O trem de pouso não tem nada a ver com tração. Aumentar a tração, também não. Sustentar a aeronave em solo e amortecer o impacto, correto. Letra D. Assinar a alternativa correta. A ponta da asa está localizada próxima à fuselagem? Errado, porque como é a ponta da asa, não tem como ela estar perto da fuselagem, é a ponta, então é errado. Envergadura é o sinônimo de área da asa? Errado. Envergadura é a distância de uma ponta de asa até a outra ponta da asa. Então, não tem nada a ver com a área da asa, porque a área da asa é toda a asa. Então, essa aqui também está errada. Envergadura é a linha que une o bordo de ataque ao bordo de fuga? Errado. Essa linha aí é a corda. O nome da linha que une o bordo de ataque ao bordo de fuga é corda. Então, a única que sobrou é nenhuma das anteriores. 8. A raiz da asa está localizada onde? A raiz da asa não está localizada na parte traseira, ela vai estar localizada na próxima fuselagem, porque raiz pensa no local que a asa nasce. Então pensa, aqui temos as fuselagens do nosso avião, aqui vai estar feio, mas temos uma asa e outra asa. Pensa que aqui é a ponta da asa, aqui é a raiz da asa. A raiz da asa está próxima à fuselagem, então é a letra B. 9. Sobre a velocidade do vento relativo em relação à velocidade da aeronave. É correto afirmar que, gente, vento relativo
é o vento que vem em direção da aeronave, ou seja, está relativo à aeronave. Ó, aqui temos uma belíssima aeronave. E o que é o vento relativo? O vento relativo vai ser esse vento aqui, que vem na direção oposta da aeronave. Se ele é relativo à aeronave, o vento vai ser sempre igual à velocidade da aeronave, porque ele é relativo. Se eu estou a 100 nós, esse vento relativo também vai estar a 100 nós. Então é sempre igual, porque é o vento relativo à velocidade da aeronave. 10. Sobre o ângulo de incidência. Existem 3 ângulos. O de ataque, que é o ângulo entre a corda e o vento relativo. O de incidência e o de atitude. Então vamos ler qual para ver o correto. É o ângulo formado entre a corda e o eixo longitudinal da aeronave? Correto. A gente já vai ver porque é correta. É o ângulo formado entre a corda e o vento relativo? Não. Esse aqui é o ângulo de ataque. É o ângulo formado entre a corda e o ângulo de ataque? Não existe. Esses dois aqui, corda e não existem. O único que existe para o ângulo de incidência é entre a corda e o eixo longitudinal. E a corda e o vento relativo é o ângulo de ataque. Então, o eixo longitudinal da aeronave é esse eixo aqui. E a corda é o que une o bordo de ataque ao bordo de fuga. Então, esse é o ângulo de incidência da aeronave. Quando que ela vai incidir sobre o eixo longitudinal dela. Bom, próxima matéria, forças que atuam no avião. Primeira pergunta. Sobre um voo reto e nivelado sem nenhuma aceleração, é correto afirmar que nenhuma das anteriores, o peso é a única força em atuação, a sustentação é a única força e as 4 forças estão em equilíbrio. Gente, tentem sempre lembrar que sempre um voo reto e nivelado, sem nenhuma aceleração, para não ter nenhuma aceleração e para ele estar reto e nivelado, todas as forças têm que agir juntas e estar em equilíbrio. Nenhuma força pode se sobressair à outra, senão vai ter uma desaceleração ou uma aceleração, ou não está reto. Então todas as forças têm que estar em equilíbrio. A sustentação não vai ser a única força em atuação, vai atuar a tração, o peso, o arrasto. O peso é a única força, errado e errado. Então a alternativa certa. 2. O ponto de equilíbrio de um avião onde todos os 3 eixos se encontram é conhecido como... Gente, onde os 3 eixos se encontram é centro de gravidade. Centro de pressão é onde as forças aerodinâmicas agem. Então existem 2 pontos do avião. O CG, que é o centro de gravidade, e o CP, que é o centro de pressão. Centro de ligação não existe, esse aqui também não existe, existe somente esses 2. E o que os eixos se encontram é o centro de gravidade. A quantidade de sustentação que a asa é capaz de produzir depende da... Vai depender o quê? Da sustentação. A sustentação vai depender do coeficiente de sustentação da asa, da área da asa e da pressão dinâmica. Que é o quê? Que é o ar. É o ar onde está chegando o ar na asa do avião, que é onde produz sustentação. Então essa pressão dinâmica vai ser basicamente o vento, o ar que atinge a área do avião para produzir sustentação. Então todas as anteriores produzem sustentação. Vão depender... A sustentação que a asa produz vai depender desses 3 fatores aqui. Próxima. Qual dos fatores abaixo altera a localização do centro de gravidade? Lembra que o centro de gravidade é o ponto de equilíbrio do avião? É onde os eixos se encontram e onde a força peso atua? Que é o centro de gravidade. Gravidade é força-peso. Peso. O que vai alterar esse centro de equilíbrio? A quantidade de combustível abastecido? Sim. Por quê? Por exemplo, se eu abasteço meu tanque, com 500 litros, vai ter um ponto de equilíbrio específico. Mas se eu coloco mais 500 litros, o ponto de equilíbrio vai mudar, porque vai ter mais matéria, vai ter mais combustível, então o ponto de equilíbrio pode mudar. Então é A. Velocidade não tem nada a ver com o centro de equilíbrio, ângulo de ataque também não, e vento relativo também não. Então lembre que sempre alterar a localização do CG
é quantidade de combustível ou carga no avião. 5. No perfil simétrico, o aumento do ângulo de ataque não vai fazer nada. Por quê? Ele é simétrico, ou seja, quando aumenta o ângulo de ataque, ele permanece igual, ou seja, não vai alterar a localização do CP. Num perfil assimétrico, o CP vai se deslocar. Resultará no deslocamento do centro de pressão para trás. No perfil simétrico, não vai acontecer esse deslocamento, mas no perfil assimétrico, seria essa a alternativa correta, a B. Porque no perfil assimétrico, quando a gente aumenta nosso ângulo de ataque, o centro de pressão vai para frente. E no perfil simétrico, não vai alterar a localização. Justamente por isso que o perfil assimétrico é mais usado. Por quê? Porque quando esse centro de pressão se desloca para frente, vai gerar uma sustentação maior. Por quê? Por exemplo, aqui a gente tem um aerofólio no ângulo de ataque normal. E aqui a gente tem um aerofólio no ângulo de ataque elevado. Finge que essa bola aqui, esse aqui é um perfil simétrico. Essa bolinha aqui é o centro de pressão. Quando o aerofólio está normal, o centro de pressão está exatamente aí. E quando ele aumenta o ângulo de ataque, ele permanece no mesmo lugar. Só que se for num perfil assimétrico, por exemplo, o centro de pressão está aqui, e quando eu aumento meu ângulo de ataque, o centro de pressão vai para frente. Então essa é a diferença do perfil simétrico e do assimétrico. Próxima questão. Qual dos fatores abaixo podem resultar no aumento da velocidade de stall? O que é a velocidade de stall? É a velocidade que, quando o avião atingir, ele vai estolar. O que é estolar? Perder sustentação. Então, qual desses fatores aqui podem resultar no aumento? Todos. Se eu tenho formação de gelo nas asas, meu ar vai passar aqui, vai ter gelo, pode causar turbilhonamento, ou seja, minha velocidade de stall vai aumentar. Se eu estou a 100 nós, minha velocidade de stall é, por exemplo, 90. Se bater um vento aqui e tiver um gelo grande, tem uma pedra de gelo enorme, o vento vai bater, vai frear o avião. O avião vai sair de 100 nós para 90 nós e vai estolar, perder sustentação. Então é muito perigoso esse aumento da velocidade de stall. Quanto maior a velocidade de stall, mais rápido o avião tem que voar para compensar. Então é todas. Uma asa deve ser projetada para que o deslocamento dos filetes tenha início no... O que é o deslocamento dos filetes? É justamente o que eu fiz aqui. Por exemplo, no aerofólio normal, finge que isso é um aerofólio. Os filetes vão passar assim e para baixo. Passar assim e para baixo. Passar assim e para baixo, gerando sustentação. Mas, se ocorre um deslocamento dos filetes, vai ser tipo assim. O vento vir daqui e os filetes turbilhonarem aqui. Turbilhonarem. E uma asa tem que ser projetada para que o deslocamento desses filetes de ar tenha um início na ponta da asa. Porque se ele ocorrer na raiz da asa, está muito próximo à fuselagem. Então, pode dar alguns danos. Desculpa. Desculpa, gente. Tem que começar na raiz da asa. Sempre na raiz da asa. Por quê? Porque está mais próximo à fuselagem. Então, por isso que na ponta das asas são instalados os winglets. Os winglets e os tip tanks, que eles impedem o ar de turbilhonar na ponta da asa. Então é preferível que comece na raiz da asa, que é essa parte aqui, próxima à fuselagem, para que toda essa área da asa ainda esteja livre e comece a produzir sustentação. E continue a produzir sustentação. Então, o deslocamento tem que começar na raiz da asa. Qual é a vantagem da redução do arrasto de uma aeronave? Se eu reduzo o arrasto, eu tenho menos resistência do vento. Do vento não, eu tenho menos resistência ao voar na atmosfera. Então, se eu tenho menos resistência, eu consigo um menor consumo de combustível. Porque eu preciso de menos combustível
para chegar no lugar que eu desejo, porque eu estou com menos arrasto. Aumento da força de tração não, porque a diminuição do arrasto não necessariamente vai aumentar a tração. Maior load de ataque também não. E menor alcance também não. Seria maior alcance, né? Porque eu consigo chegar mais longe com menos arrasto. Próximo. Uma asa deve ser projetado... Eita, esse já foi. Agora, 10. A assinagem alternativa é incorreta. O arrasto parasita vai aumentar com o aumento da velocidade da aeronave? O arrasto induzido diminui com o aumento da velocidade da aeronave? Essa aqui a gente consegue perceber que está incorreta. Por quê? O que é o arrasto induzido? O arrasto induzido é o arrasto produzido por superfícies que geram sustentação. Ou seja, é o próprio produto indesejado da sustentação. Todo produto da sustentação vai gerar um arrasto. Então, se eu aumentar a velocidade da minha aeronave, a sustentação vai ser mais produzida do que a aeronave parada, ou com pouca velocidade. Então, o arrasto induzido vai diminuir com o aumento da velocidade da aeronave. Então, essa é uma alternativa que a gente já pode descartar, porque ela está correta. Quando a gente aumenta a velocidade da nossa aeronave, o arrasto induzido vai diminuir. Porque quanto mais velocidade, mais sustentação a gente consegue ter. Então, aqui a gente exclui essa. O arrasto parasita aumenta com a redução da velocidade. E uma aeronave com gelo, essa estrutura terá maior arrasto parasita. Essa aqui também está correta, porque arrasto parasita é o arrasto produzido por estruturas que não geram sustentação. Por exemplo, trem de pouso, uma asa com gelo. Então, se uma asa com gelo acontece gelo na estrutura, automaticamente vai ter mais arrasto parasita, porque é por superfícies que não geram sustentação. O arrasto parasita aumenta com a redução da velocidade? Também está correto. Menos velocidade, mais arrasto parasita. Mais velocidade, menos arrasto induzido. Porque quando a gente tem uma velocidade baixa, o arrasto parasita vai estar bem à forma. Porque o arrasto parasita ele ocorre em superfícies que não geram sustentação. E o arrasto induzido ocorre em superfícies que geram sustentação. Então, o arrasto induzido vai diminuir com o aumento da velocidade e o arrasto parasita vai aumentar com o aumento da velocidade. Então, essa aqui está incorreta. Agora, controle de voo. O leme vai ser responsável por... Gente, leme de guinada. Arfagem é movimento para cima e para baixo. Rolagem, esquerda e direita. Então, guinada. Movimento sobre o eixo longitudinal é realizado por qual superfície de comando? Lembra, eixo longitudinal é o que vai da nariz da asa até a cauda. Eixo longitudinal. Qual que é o movimento sobre o eixo longitudinal? Lembra que se meu eixo longitudinal está assim, minha aeronave pode ir para cima e para baixo. Então, qual superfície age sobre o eixo longitudinal? É o profundor. Por quê? Porque o profundor atua levantando o avião para cima e para baixo. Ao empurrar o manche para frente, o piloto está movendo qual superfície de comando? Se eu empurro meu manche para frente ou para trás, meu profundor está agindo. Meu aileron vai agir se eu virar para a direita ou para a esquerda, e o leme tem nada a ver. O leme é pedal e flap é alavanca. Aileron está localizado aonde? Aileron lembra de asa. O aileron nunca vai estar no estabilizador vertical ou horizontal, somente estão nas asas, mas no bordo de ataque ou no bordo de fuga. O aileron ele vai estar localizado sempre no bordo de fuga das asas. 5. Para realizar uma curva para a direita, o piloto deverá mover o manche para a direita. Então, essa a gente exclui. Se eu quero realizar uma curva para a direita, eu vou mover meu manche para a direita. O que resultará na elevação do aileron da asa direita e queda do aileron da asa esquerda. Mover o manche para a direita, o que resultará na elevação do aileron da asa esquerda e queda do aileron da asa direita. Errado.
Porque se eu faço uma curva para a direita, automaticamente o aileron da direita tem que levantar para perder sustentação e cair. Então, a alternativa correta é o que eleva o aileron da minha asa direita. Letra A. O dispositivo hipersustentador mais comum praticamente em todas as aeronaves é o flap. O flap é muito importante para gerar mais sustentação e é comum em quase todas as aeronaves. Função básica dos compensadores vai ser, lembra, compensador, compensar a força do piloto, minimizar a pressão dos comandos aplicados pelo piloto. O spoiler pode ser utilizado em quais situações? Como freio aerodinâmico, reduzindo a velocidade em voo quando necessário. Correto. O spoiler vai ser uma superfície secundária que vai auxiliar como freio aerodinâmico. E também ele auxilia os ailerons no movimento de rolagem. Então essa também está certa. O movimento de rolagem é o movimento do avião para a esquerda e para a direita. E o spoiler vai sim ajudar o movimento de rolagem reduzindo a guinada adversa. E durante o pouso, aumentando a raça e transferindo o peso da aeronave para o trem de pouso, aumentando a eficiência dos freios. Correto! Ele também vai servir como freio. Então, todas estão corretas. Todas estão corretas. 9. Sobre uma aproximação com flaps estendidos, é correto afirmar que velocidade stall será maior? Não. Flap não tem nada a ver com velocidade stall. Ângulo de planeio será menor? Não. A velocidade de aproximação será menor. Sim, a gente usa o flap justamente para gerar mais sustentação e diminuir a velocidade de aproximação para a gente pousar com uma velocidade menor e mais segura. Então a C está correta. E pergunta 10. Se eu puxo o manche durante um voo reto e nivelado, lembra, se eu puxar o manche, meu avião vai para cima. E o profundor também vai subir, porque é minha superfície de comando de subir e descer. Então, se eu puxo o manche, lembra que puxar é para trás, meu avião vai subir e meu profundor vai subir. Então, essas já estão erradas. E o que vai acontecer com a minha cauda? Vai descer, porque se meu avião, por exemplo, se meu avião, aqui é a linha do horizonte, se meu avião quer subir, aqui é a cauda do avião. A cauda vai estar para baixo automaticamente. Então, o profundor sobe e a cauda desce. Profundor sobe, cauda desce. Letra D. Esses foram os exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido a explicação. Espero que vocês tenham gostado realmente do vídeo. E até a próxima aula.